Hoje a gente está aqui para mais uma redação pronta e dessa vez sobre o tema machismo. Um tema que vocês pediram muito, um tema que tem uma abordagem muito interessante, até porque não só para o tema machismo, mas para o tema relacionamento tóxico, para o tema violência doméstica, se encaixa muito bem. Então, como isso já apareceu em Enem, vestibulares, concursos públicos, a permanência da violência também na sociedade, e tudo isso é possível do pensamento em relação à argumentação, a lenta mudança na mentalidade, o legado histórico de as pessoas sempre ganharem ou terem o poder da violência, o patriarcado. Então, olhar uma redação sobre machismo vai te ajudar aí a entender, argumentar e ficar por dentro desse tema que tem tudo para aparecer aí nos concursos. Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Chay, prof de português e redação aqui do Português Sucesso, e trago para você toda semana aí um modelo pronto de algum tema. Então, se você quer ver algum tema por aqui, já escreve nesse vídeo que depois ele vira pauta, a gente faz uma pesquisa detalhada e traz uma redação pronta aí para vocês, né? Para você que vai fazer concurso público, quer ter a sua redação corrigida por mim, aqui embaixo tem pacotes de correção de redação, tem aulas exclusivas, tem mentoria, né? Então acessa aqui embaixo porque é muito importante corrigir essa redação. Redações como essa que eu vou mostrar para vocês passaram por várias correções, né? Então você aí que tem dificuldade, vai fazer carreiras de tribunais, carreiras policiais, carreiras da educação, enfim, o que mais você pode fazer, assim, o que de melhor você pode fazer é ter a sua redação corrigida. Por isso, o link aqui embaixo. E agora eu vou fazer uma movimentação, você vai deixando o like, ativando a notificação. Eu vou espelhar a minha tela e aí eu vou ficar agora aqui no cantinho e para vocês aí essa redação sobre machismo, a gente vai entender aí, ver os contextos históricos, tudo aquilo que faz sentido para você também nessa utilização, tá? Quando a gente traz essa redação aqui, né, o que a gente vai prestar atenção nela? Que ela começa com a seguinte abordagem. Desde o iluminismo, entende-se que a sociedade só progride quando um se mobiliza com o problema do outro, tá? Um se mobiliza com o problema do outro. A gente tá falando de machismo, a gente tá falando da questão de ter a noção de superioridade em relação ao outro, do homem para a mulher. Porém, quando se observa a persistência do machismo no Brasil, aqui era para ter um no, tá, galerinha? Do machismo no Brasil e no mundo em pleno século XXI, percebe-se que esse ideal iluminista é verificado na teoria e na prática. E não na prática. Oh, gente, faltou os N's aqui. E não na prática. Muitos importantes passos já foram dados na tentativa de se reverter esse quadro e mudar a mentalidade arcaica. Entretanto, para que seja conquistada uma convivência realmente democrática, hão de ser analisadas as verdadeiras causas desse mal, como também validar as políticas de melhorias para solucionar o quadro. Então, eu vou olhar o que eu posso fazer para melhorar e também as causas e como solucionar, tá? Depois, aí, lembrando aqui, né? E aí você vai dizer assim pra mim, Chay, o que tem de bom nessa redação, nessa parte 1 aqui, pra me ajudar? Nessa parte 1 pra te ajudar, tem toda a questão, ó, do iluminismo enquanto repertório, traz a tese, abre uma problemática bem geral, tá? Que é aquilo que a gente precisa ter numa redação. Depois, a gente vai olhar o primeiro parágrafo de desenvolvimento e ele vai trazer a seguinte ideia, eu vou até colocar de azulzinho, tá? E ele vai trazer a seguinte ideia, que inicialmente é relevante perceber que a violência doméstica é um retrato físico do machismo. Então, eu trago e digo assim, ó, a violência doméstica é um retrato físico do machismo, é uma consequência do machismo, é aquilo que acontece geralmente. Mesmo que a Lei Maria da Penha tenha contribuído bastante para o crescimento do número de denúncias relacionadas à violência física, moral, psicológica e sexual contra a mulher, ainda se faz presente uma limitação. A questão emocional, ou seja, o receio, é uma causa que desencoraja inúmeras denúncias, a submissão, seja econômica, financeira ou emocional. Em outros casos, fora do âmbito familiar,
são instrumentos de perpetuação da violência, do medo, da violência, o medo de uma retaliação do agressor e a vergonha social, o que desestimula a busca por justiça e por direitos. Peças-chave na manutenção de qualquer democracia, na ideia da pessoa ter os mesmos direitos, de cobrar e exercer os mesmos direitos. Bom, novamente a gente tem repertório, Lei Maria da Penha, a gente tem pontuando a violência como um retrato físico do machismo. Então a gente olha aqui já uma segunda parte, uma consequência desse pensamento dentro dessa redação, tá? Se o tema fosse relacionamento tóxico, daria de usar. Se o tema fosse violência doméstica, daria de usar, tá? Mas o tema é machismo. Então vejo que a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3 possibilidades de tema que já se encaixam aqui, né? Que poderiam já ser usado uma argumentação assim. Depois a gente tem a parte 2 na argumentação, vou pintar com vocês de verdinho. Em outra perspectiva, já por outro lado, o legado histórico, gosto muito dessa argumentação, o legado histórico do assédio contra o feminino deve ser considerado fatores culturais e educacionais brasileiros. Por muito tempo, a mulher foi vista como um ser... Gente, peraí. O legado histórico do assédio contra o feminino deve ser... Aqui tá certo. Deve ser considerado fator cultural, tá? E educacional brasileiro, tá? Tira os plurais ali. Por muito tempo, a mulher foi vista como um ser subordinado, secundário, propício a servir os desejos masculinos. Esse errôneo enraizamento moral se comunica com a continuidade da suposta diminuição da figura feminina, o que eventualmente acarreta a manutenção do machismo. A patriarcal cultura brasileira, durante muitos anos, foi de encontro aos princípios iluministas e da Revolução Francesa. Nesse contexto, é fundamental a reforma de valores da sociedade civil. Aqui tá falando do quê? O legado histórico da mulher, né? O legado histórico do feminino será algo ruim, né? Esse dia eu tava vendo Outlander, não sei como vai falar certinho aí, e tinha uma cena que eles estavam num barco e parava o vento e eles diziam que uma mulher, e tem a Claire, né, que é uma personagem, a mulher no barco é mau sinal, né? A mulher é vista como um mal. Então, a gente usa como aqui um legado histórico, né? A mulher sempre é o mal das coisas que acontecem. Também combina em vários temas. E aí, a gente passa aqui para, então, uma finalização, né? E até já vou responder uma coisa que muita gente pergunta assim pra mim, né? Chay, afinal de contas, precisa ou não precisa proposta de intervenção em concurso público, né? Precisa, tá? FGV, FCC, Sebrasp tem colocado lá nos editais a questão de uma solução do problema. Não traz a palavra proposta de intervenção, mas solução do problema é isso daqui, né? Então vamos lá quando diz assim, ó. Portanto, indubitavelmente, medidas são necessárias para resolver esse problema, uma vez que o machismo no Brasil, muitas vezes velado, exige soluções imediatas e não apenas um belo discurso. Ao Poder Judiciário, cabe fazer valer as leis já existentes. Então, a lei não está funcionando, faz valer a lei. A mídia deve abordar a questão instigando mais denúncias, então incentivando a denunciar. A escola, junto às ONGs, deve promover palestras a pais e alunos que discutam sobre essa situação de maneira clara e eficaz. Dessa forma, e a finalização, o machismo estrutural se faça presente apenas em futuros livros de história e a sociedade brasileira possa transformar os ideais iluministas em prática e não apenas em teoria. E aí temos uma redação super simples, que traz legado histórico, que traz Lei Maria da Penha, que contextualiza o iluminismo e que traz uma bela solução para a escola, para a mídia e para o Poder Judiciário. Simples e eficaz, né? E é isso que vocês precisam pensar. A redação não precisa ser um bicho de 7 cabeças, ela precisa ser, sim, simples, eficaz. Os pontos de argumentação, aquilo que você precisa saber, ela tem que ser funcional, tá bom?
Não esquece que aqui embaixo tem links, a gente espera vocês. Tem dúvidas, entra aqui no WhatsApp, fala com a gente e vamos corrigir essa redação, porque é a coisa mais importante que você tem a fazer, tá bom? Ó, um grande beijo, obrigada por ter ficado aqui e nos assistido até o fim do vídeo. Tchau, tchau!